negociação nesse sentido. Está no 1820 o presidente da AEP, Paulo Nunes de Almeida. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Que efeitos pode ter na economia esta instabilidade de poder em Portugal? Pode ter efeitos graves. Nós estamos numa situação ainda muito complexa em termos de contas públicas. Apesar de ter havido uma retoma do crescimento, o crescimento ainda é muito ténue, a nossa dívida externa é muito grande e, portanto, o primeiro problema que surge é sempre o financiamento da economia. Como é que os nossos credores vão olhar para esta situação de instabilidade e que efeitos é que isso pode ter no custo do financiamento, que é não só relevante para o país, mas depois acaba por se repercutir nas empresas e também nas famílias. Portanto, isso é logo um problema grave. O segundo problema é a confiança, que é a confiança dos investidores, sejam eles os investidores nacionais, sejam eles os investidores internacionais. E eu não vou mentir se disser que há alguns projetos de investimento que neste momento estão a aguardar pela definição de toda esta situação política. Portanto, há aqui um compasso de espera. Não quer dizer que eles não possam ser retomados, mas há aqui um compasso de espera. Que é prejudicial? É prejudicial porque, repara, a nossa economia para crescer vai ter que crescer fundamentalmente através de um aumento das exportações e através do investimento. Obviamente que o papel do consumo também é relevante, mas já vimos que o consumo normalmente acaba por gerar aumento de importações e também aumento da dívida. E, portanto, eu direi que nós temos que investir e temos que investir fundamentalmente vocacionado e virado para os bens transacionáveis, que são aqueles que são exportáveis. E, portanto, se não houver investimento, obviamente que a economia não vai crescer. Se não crescer a um determinado ritmo, nós também não vamos resolver o problema do desemprego, portanto, também não vamos criar emprego. Portanto, há aqui um efeito em cadeia que tem muito a ver com a confiança e tem muito a ver com a estabilidade. E, portanto, estes momentos, e em particular este, que é relativamente novo, enfim, na nossa democracia, que apesar de ser ainda jovem, já tem várias décadas de existência, que é o facto de, depois das eleições, quando nós contávamos, à semelhança do que aconteceu no passado, que rapidamente iríamos ter um governo, neste momento não sabemos o que é que vai acontecer, porque podemos ter que queimar várias etapas constitucionais até efetivamente termos um governo que governe o país. O que está em cima da mesa pode ser, e daqui a poucos dias, um governo de gestão. Isso não serve ao país? O governo de gestão, como aliás vimos aqui na peça, algumas pessoas pronunciarem sobre isso, deverá ser sempre, enfim, uma situação de recurso. Noutros países já funcionou, um modelo assim, digamos. E não quer dizer que em Portugal também não funcione. Agora, o governo de gestão, por um lado, retira a possibilidade de serem introduzidas medidas estruturantes, porque no fundo o governo está em gestão. Por outro lado, também não sabemos como é que vai evoluir o déficit das contas públicas com o governo de gestão, porque pode haver um conjunto de medidas que deixem de poder continuar a ser concretizadas, implementadas, e portanto isso pode se traduzir num agravamento do déficit. E como eu digo, o agravamento do déficit acaba por ter logo um reflexo muito grande naquilo que é a situação difícil que nós temos em termos de contas públicas. Portanto, eu direi que o governo de gestão não pode acontecer, constitucionalmente está previsto, mas direi que nós preferíamos, de facto, um governo com alta estabilidade. O que pode pôr em causa a meta do déficit já para este ano? Sim, nós estamos próximos do final do ano e, portanto, a expectativa é que ainda seja possível este ano, se não existirem, enfim, medidas extraordinárias que possam influenciar o déficit, pode acontecer que o déficit ainda se possa situar abaixo dos 3%. Mas neste momento eu estou preocupado com 2016. 2016 é um ano que se afigura difícil, porque mesmo sem alteração de medidas, já vieram alguns economistas reputados dizer que o déficit pode voltar outra vez a subir para além dos 3%. E, portanto, significa que aquela trajetória que nós vínhamos tendo de descida do déficit pode-se inverter. E se inverter, não tenhamos a mínima dúvida que isso vai ter um efeito imediato no custo da dívida, e o custo da dívida para um país que deve tanto como o nosso, obviamente que tem logo um efeito muito rápido na economia do país, mas também nas famílias e nas empresas. E a ideia de alternativa de esquerda que se avizinha e que pode, de facto, vir a assumir o poder em Portugal, de que acabar com a austeridade é um imperativo para 2016, pode ser perigosa, ou há razões para fazer isso se houver medidas compensatórias? Eu acho que, independentemente do governo que venha a existir em Portugal, e essa situação que coloca é uma situação que pode efetivamente acontecer, eu acho que a margem de manobra é muito curta e, portanto, eu direi que será muito difícil para qualquer governo vir a introduzir grandes alterações, porque há sempre depois a necessidade de compensar esse esforço. Ou seja, se forem introduzidas medidas
no sentido de aumentar a despesa, nós, das duas uma, ou vamos cortar noutro tipo de despesas, o que não é fácil, porque fundamentalmente os gastos com o pessoal e os gastos sociais são muito fortes naquilo que é o cabaz da despesa, ou então vamos ter que aumentar impostos. Se aumentarmos impostos, estamos a tirar rentabilidade e competitividade à economia, porque nós não nos podemos esquecer que nós estamos a concorrer com muitos outros países, designadamente quando estamos a captar investimento estrangeiro. Quando fala em impostos, está a falar de que tipo de impostos? Repara, os impostos podem ser ou impostos sobre as pessoas singulares, portanto aí estamos a falar fundamentalmente no IRS, estamos a falar nos impostos sobre as empresas, onde Portugal já vinha numa trajetória descendente do IRC, o que tornava Portugal num país mais apelativo para conseguir captar investimento estrangeiro, que na nossa opinião é fundamental para o crescimento do país, ou ainda teremos uma margem muito pequena de impostos sobre o consumo, mas tendo em conta as atuais taxas do IVA, eu direi que neste momento essa margem de manobra é muito reduzida. Por isso, eu acho que nós não podemos fazer grandes experiências. Nós, no fundo, temos que trabalhar com aquilo que é a oportunidade que nos é dada, temos que olhar muito para o equilíbrio das contas públicas, porque já vimos que derrapagem nas contas públicas acaba por ter um efeito muito mau sobre a economia portuguesa e, como eu digo, o país precisa de investimento, porque só com esse investimento é que nós vamos conseguir crescer. Se não crescermos, vamos continuar a ter problemas, designadamente os problemas sociais que resultam da crise do emprego. A subida do salário mínimo será um dos pontos que pode sair do acordo à esquerda. Já é possível fazer uma atualização em 2016? Eu acho que a questão do salário mínimo deve ser sempre discutida no seio do Conselho Permanente de Concertação Social, onde, por um lado, estão os representantes das empresas e estão também os representantes dos trabalhadores. Obviamente que a questão do salário mínimo é, na minha opinião, uma questão que, pronto, para além de ser polémica, tem que ser aprofundada com muita atenção, porque um aumento do salário mínimo, para além daquilo que sejam valores comportáveis, pode-se traduzir num efeito muito nefasto ao nível do emprego, que é não só gerar mais desemprego, mas também, por outro lado, fazer com que as empresas não tentem contratar mais pessoas. Portanto, nesta situação, essa discussão deve ser tida em linha de conta, e eu acho que neste caso a CIP, que é quem nos representa no Conselho Permanente de Concertação Social, está aberta a essa discussão, mas deve ser uma discussão que deve ser muito bem balizada, tendo em conta a situação da economia e aquilo que é a criação de emprego, a criação líquida de emprego, que me parece ser fundamental para os portugueses. Este é também um período muito importante para Portugal, por causa dos novos fundos comunitários que estão aí a chegar. A Associação Empresarial de Portugal também se prepara para tirar partido precisamente desses novos programas até 2020. Como é que vai funcionar aquilo que pretende que seja uma rede para abranger 10 mil empresas na região? Em primeiro lugar, porque apesar da AEP ser uma associação nacional, não podemos, enfim, deixar de ter em linha de conta que o nosso ADN está muito na região norte. Em segundo lugar, porque a região norte é vital para o país, tendo em conta, enfim, a sua grande vocação industrial, as suas características exportadoras, aliás, é a região do país com um superávit em termos de contas externas, e, portanto, o que é que nós pretendemos fazer? Pretendemos criar uma rede colaborativa entre a AEP e os principais atores associativos que estão em cada uma das sub-regiões desta grande região que é o Norte, e, no fundo, com menos dinheiro fazemos mais, ou seja, temos que utilizar as complementaridades, as sinergias e, acima de tudo, temos que chegar às empresas. E para isso criamos esta rede associativa que vai chegar a cerca de 10 mil empresas, para que essas empresas possam, de facto, também elas terem informação atempada sobre aquilo que são os fundos estruturais, que são os fundos comunitários, poderem se candidatar a esses mesmos programas e utilizarem o Portugal 2020 como uma verdadeira ferramenta para ajudar no seu investimento e para ajudar na sua competitividade. Paulo Nunes de Almeida, muito obrigada por teres vindo à RTP3. Eu é que agradeço.